Senhores deputados, vamos então dar início à segunda audição de hoje. CTT Correios de Portugal, representados pelo Sr. Professor João Bento, Presidente Executivo dos CTTs Correios de Portugal, o Sr. Dr. João Cabós Santana, Diretor de Relações Institucionais, e o Sr. Dr. Mário Sousa, Diretor de Gestão de Produtos B2B. Isto quer dizer? Business to business, muito bem. Portanto, eu vou dar de novo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, uma vez que foi o autor do requerimento pelo PSD, e tenho a certeza que desta vez será mais breve, para discutir a razão do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes dos CTTs, o professor João Bento, o Dr. João Cabós Santana e o Dr. Mário Sousa. Portanto, no que à parte dos CTTs diz respeito, a questão é muito simples. Portanto, aquilo que o PSD propõe com um projeto de lei é alargar às eleições europeias e presidenciais um regime que já vigora hoje nas eleições legislativas, que é o voto por correspondência. E, portanto, queríamos perceber qual é a experiência dos CTTs com o voto por correspondência, uma vez, normalmente ouvimos muitas queixas, não tem a ver com os CTTs, mas é quando a carta é enviada, não sabemos se chegou exatamente ao destinatário no tempo que devia chegar, às vezes fica parqueado nos CTTs locais dos outros países, não é? Ou noutros sítios, e depois na devolução muitas das vezes chegam também fora da data em que é suposto chegarem nos prazos da lei. Portanto, são estas questões que gostávamos de ver abordadas, sem prejuízo eu depois lançar questões mais específicas sobre esta matéria, mas este alargamento é execuível ou não é? Que melhorias é que podemos introduzir? Portanto, são algumas das questões que às tantas faria sentido discutirmos hoje. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou a palavra ao Sr. Professor João Bento para fazer o enquadramento inicial. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Enfim, tendo apenas uma indicação ampla sobre o que seria o interesse da Comissão e na medida em que nos foi concedida a possibilidade de uma pequena introdução, nós preparámos uma pequena coisa, que estava a trabalhar até há pouco, que eu julgo que tem uns 4 ou 5 slides, só para enquadrar aquilo que é o conhecimento que temos sobre a matéria e a experiência que temos sobre a matéria. Então, se me é permitido, há um conjunto alargado de países europeus que já usam voto eletrónico, com amplitudes diferentes, em alguns deles para todos os efeitos. Aqui a nossa vizinha Espanha, desde há 40 anos. Aproveitámos para ilustrar alguns dos benefícios com exemplos concretos. Por exemplo, desde que nos Estados Unidos foi introduzido o voto por correspondência, aquilo que são os votos de ausentes, como se diz nos Estados Unidos, aumentou, enfim, drasticamente, como o gráfico indica. Na Suíça, em 90% dos votos, e vota-se muito na Suíça, como os deputados sabem, os votos são maioritariamente por correspondência e desde que isto passou a ser possível, a participação dos eleitores suíços subiu 4%, e na nossa vizinha Espanha tivemos um exemplo recente com as eleições gerais, em que cerca de 2,5 milhões de eleitores votaram, quase o dobro da eleição anterior. E um dado que me parece muito interessante e que vamos depois ver, que é um padrão que também temos nas eleições portuguesas, 94,2% dos eleitores que pediram para votar, votaram. E, portanto, parece haver uma indicação, enfim, naturalmente sujeita a muitos filtros e muitas interpretações, de que a possibilidade de voto por correspondência aumenta a participação. No caso português, nós temos, como o Sr. Deputado o Carneiro referiu, nós temos a experiência nas eleições legislativas. E um dado que me parece interessante é que nas últimas eleições, dos 174 mil votos registados no exterior, cerca de 2/3 foram votos por correspondência. Portanto, com as dificuldades todas que já foram referidas, elas são menores no caso, enfim, dos países europeus, mas têm algum significado em geografias mais distantes. Houve, por exemplo, se recordo de memória, nesta eleição em particular, problemas com os Correios da África do Sul, mas, enfim, genericamente, com um comportamento que é muito interessante, ao ponto de 2/3 dos votos terem sido expressos desta maneira. E aqui um slide um pouco mais especulativo, mas que me pareceu que poderia ser do interesse da Comissão e que tem que ver com a seguinte comparação. Isto é, a comparação do número de votantes nas últimas 3 eleições, nas europeias de 2019, nas presidenciais de 21 e nas mais recentes legislativas, na qual, aliás, os deputados foram eleitos. E o que se nota é que nós temos cerca de 1/3 de, enfim, 30% mais votação
das presidenciais para as legislativas, portanto, mais nas legislativas, que são naturalmente as mais populadas, e cerca de 60% mais face às europeias, que nós sabemos são as eleições que suscitam sempre, enfim, em geral, menos interesse, aliás, na generalidade dos países da União Europeia. Mas se olharmos para o que se passa nas mesmas eleições, no voto dos círculos fora de Portugal, o que se passa é que o salto das presidenciais para as legislativas é não de 30%, mas de 6 vezes, portanto 600%, e não de 60% como das europeias para as legislativas, mas de 12 ou praticamente 13 vezes. O que, enfim, naturalmente poderá haver fatores de assimetria no interesse suscitado por estas eleições em Portugal e fora de Portugal. Sabemos sempre que elas suscitam progressivamente mais interesse, da direita para a esquerda, de acordo com o slide, mas seria estranho que houvesse outras diferenças que explicassem uma diferença tão grande quanto esta, o que significa que provavelmente é a presença do voto por correspondência que faz aumentar tanto mais a presença naquele caso, que é o único em que essa possibilidade está presente. E, portanto, no fundo, há um conjunto de vantagens, enfim, não é uma operação muito cara, é uma operação em que já há experiência, em que parece haver um contributo com algum significado para a redução da abstenção, com isso promove-se a igualdade de oportunidades e é uma solução, enfim, já experimentada em muitos países da Europa e na nossa experiência que, enfim, confere aquilo que é mais importante, segurança, controle e, obviamente, anonimato. Só uma ideia muito, muito simples de como é que funciona no caso português. O processo inicia-se com o envio, que é um envio em registro simples, em que nós conseguimos acompanhar e, portanto, temos track and trace, usando a semi-permitida gíria postal do envio, portanto, sabemos onde é que eles andam e quando é que os envios chegam ao destinatário. Depois, na devolução dos votos, enfim, o que é enviado, obviamente, é um boletim de resposta, é um envelope de resposta, um boletim de voto e uma carta, a convidar e a dar instruções. No regresso, por razões que são fáceis de compreender, em que isto envolve um conjunto, enfim, muito diverso de operadores postais, aqueles onde há, digamos, comunidade e onde está a diáspora portuguesa com eleitores registados, o processo é menos controlado, não há track and trace e, obviamente, a nossa intervenção conclui-se com a agregação dos votos e a entrega. Tudo isto é planeado para, com alguma segurança face àquilo que são os prazos habituais nesta correspondência e com o tempo necessário que a Comissão Nacional de Eleições considera apropriado para que o voto possa ser exercido, chegue naturalmente a tempo de ser contabilizado no momento certo. Portanto, no fundo, termino dizendo que é um processo que já existe, que demonstra fiabilidade, é possível executá-lo com facilidade e depende das necessidades. Seria bastante, enfim, tentando moderar as minhas palavras, seria bastante, enfim, quase trivial, na medida em que não há nada de novo nas outras eleições, alargar este processo a um processo eleitoral que não o das legislativas. E, enfim, com isto ficamos à disposição da Comissão para o que seja considerado apropriado. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta sua intervenção inicial e entramos agora na fase de perguntas que juntaremos, depois serão respondidas em conjunto no final e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento os representantes do CTT que aqui nos trouxeram esta apresentação, que agradecemos, bastante sucinta, aliás, mas bastante objetiva, que também é o que se pretende. Na verdade, o voto por correspondência, enfim, tem larga experiência em diversos países do mundo, há largos anos, como também referiu na sua introdução, e julgamos que há um padrão de confiança da parte dos eleitores portugueses, também devido a essa familiaridade. Isso não deixa de ser um fator positivo e também, como disse bem, nas últimas eleições, cerca de 2/3 dos não-residentes, dos eleitores não-residentes, votaram por essa via e não deixa de ser significativo referi-lo. Dificuldades, ao fim e ao cabo, e riscos que sobre este tipo de voto que eu julgo que é o que nos importa aqui também analisar e ouvir da vossa parte. Naturalmente, refere aqui 3 fases deste processo: a questão do envio do boletim de voto, a questão da devolução dos votos, e entre um processo e outro referiu as questões do tracking, ao fim e ao cabo, e eu pergunto aqui também que riscos é que julga que podem existir neste processo, inclusivamente na passagem
por outros operadores postais noutros países, no estrangeiro, e se há casos concretos que eventualmente possam assinalar da vossa experiência e também a vossa perspectiva relativamente aos prazos, ou seja, se consideram que os prazos legais atualmente são suficientes para vocês executarem todo este processo de uma forma absolutamente segura, ou se eventualmente têm alguma sugestão nesta matéria que possamos acomodar para a nossa análise. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. E segue-se o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer-vos a vossa explanação, acho que foi útil. Se eventualmente depois nos puderem remeter até os slides, não sei se isso é possível, acho que vai ser útil também ficar em arquivo. Portanto, voto por correspondência. Já existe nas legislativas, portanto, já todos sabemos quais são os riscos. O voto não chegar à pessoa que é suposto no prazo que tem que chegar, haver alguém ao lado da pessoa que está, quando ela está a votar, que é o familiar, o pai, a mãe, o tio, seja lá quem for, quebrando aqui a questão da pessoalidade, da confidencialidade do voto, ou eventualmente poder contribuir para isso, já sabemos desses riscos, mas nós usamos isso para as legislativas. E no passado já usamos para outras eleições, só que depois alterou-se. Não é? E, portanto, qual é o problema que nós vemos da parte de alguns setores relativamente a isso, mas que a nós não nos amedronta? Porque nós partimos de um princípio nisto. Não há eleitores de primeira ou eleitores de segunda. Os portugueses que residem no continente e ilhas não são mais portugueses do que os portugueses que vivem fora de Portugal. E, portanto, partindo deste pressuposto, atendendo à especificidade em que essas pessoas se encontram, esses eleitores, esses portugueses, nós temos que tentar arranjar formas que resolvam o problema que essas pessoas sentem quando querem exercer o seu direito de voto. É isso que justifica os números da abstenção que nós temos quando falamos dos círculos das comunidades nestas duas eleições. E então nas europeias, dramático. No dia das eleições, ouvimos todos os discursos na televisão dos mais diversificados comentadores e representantes políticos a dizer que a abstenção é um problema, que temos que tomar medidas. O próprio Presidente da República, na sequência das últimas eleições presidenciais, chamou a atenção para isso no âmbito das eleições presidenciais. O que é que foi feito de então até hoje? Nada. Não foi feito nada. Que é dramático. Portanto, nós estamos mais preocupados com a solução do que propriamente com os fantasmas que muitas das vezes alguns tentam lançar para não se alterar nada. Porquê? Porque na gênese existe um problema e é preciso que se diga que para algumas pessoas esse problema existe. Que é o quê? É que nas eleições legislativas nós estamos a falar da eleição de 4 deputados pelo Círculo da Imigração. Portanto, digamos assim, para algumas pessoas o dano está controlado. É assim que olham para isto. Olha, nas eleições presidenciais e nas europeias não é assim que acontece, porque não há essa limitação. E é isso que suscita esses receios de muitos setores. Que é lamentável, porque eu acho que devemos, de facto, validar e considerar e valorizar a participação dos portugueses. E, portanto, na lógica, e vou agora às questões, na lógica das dificuldades, o que é que para nós era importante perceber? Referiram aqui que têm o tracking e que sabem quando chegou ao destino. Quando chegou ao destino é ao eleitor ou ao centro de distribuição do país, dos CTTs do país que vão fazer essa distribuição? Porque é diferente, não é? Muitas das vezes as pessoas recebem isso muito tarde ou não recebem de todo, não é? Enfim. E, portanto, era importante termos aqui o vosso feedback sobre a vossa experiência do que se passa noutros países. Imagino que num seja mais fácil, noutros seja mais difícil, atendendo ao próprio desenvolvimento dos países, que eventualmente possa contribuir para essas maiores facilidades ou maiores dificuldades. Depois, nós na nossa proposta temos uma solução que é, e também para nós era importante perceber isso, que é, atualmente os votos saem de Portugal e regressam a Portugal. E isso tem o seu tempo, demora o seu tempo. Não seria mais fácil os votos saírem de Portugal e serem devolvidos às secções consulares? Porque assim não tinham que fazer todo o percurso de volta por um ou mais países até chegar a Portugal, de avião, de barco ou de outra forma qualquer. E se isso for possível, tecnicamente, na vossa área, em termos operacionais, uma vez que o eleitor não tem nenhum custo com
a devolução do voto, isso pressuporia que teria que haver um subscrito desse país específico, com taxa paga, que permitiria a devolução pelo eleitor ao posto consular que exista nesse país ou o mais próximo. Isso é viável, não é? Em termos operacionais, o que é que eventualmente será mais fácil? Devolver a Portugal ou devolver à secção consular? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados, agradecer a exposição que fizeram e na verdade, perceber que há, no que toca ao desempenho do CTT e à responsabilidade do CTT nesta temática, um vazio no espaço que é o espaço da entrega nos correios, das cartas, dos votos, à entidade que gere, à entidade externa que gere essa vertente de entrega ao cidadão, à cidadã, e depois também o próprio uso que o cidadão e a cidadã faz sobre isso. E desse ponto de vista eu queria até perceber da vossa sensibilidade, agarrando no exemplo que o deputado Carneiro deu, que de facto o voto postal não é isento de riscos. O risco de alguém votar por outra pessoa é real. O risco de alguém ser maniatado numa relação familiar que lhe restrinja a sua liberdade de voto é real. E quando essa vertente, o CTT não tem nenhum tipo de responsabilidade, nem pode ter, porque isso é o espaço da habitação, do que for. Eu confesso que no passado já vi circunstâncias que me mostram que uma imaginação que nós podemos ter, muitas das vezes é até menos rica do que a realidade, porque desde patrões que obrigavam que os trabalhadores tirassem fotografias aos boletins de voto para mostrar quem votaram, até maridos que queriam ir com as esposas votarem, isto em voto presencial, com as esposas votarem porque elas não sabiam fazer a cruz, via-se de tudo. Por isso, sim, há atualmente a assunção por parte do legislador que há uma indeterminação, há um espaço vazio que se espera que não aconteça, mas que não é isento de riscos no exercício do voto por correspondência. E desse ponto de vista, gostava de perceber, do lado do CTT, isto não é um problema, porque não é algo que depende do CTT resolver. O CTT entrega uma carta à entidade, depois leva a entidade externa que leva a carta até ao cidadão ou à cidadã. Essa cidadã entrega novamente a carta a essa entidade, que depois entrega ao CTT, que traz para entregar a quem depois fará o apuramento dos resultados. Desse ponto de vista, há aqui a expectativa que corra tudo bem no que o trabalho do CTT diz respeito, mas depois não há nenhum controle do lado do CTT, só para ficar claro isso, porque eu creio que depois todas as discussões sobre consequências de usurpações de direitos, de problemas que possam existir no exercício livre do voto, é uma discussão no que os CTTs são alheios, porque na verdade não passa nas responsabilidades que têm. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E por último dou a palavra à Sra. Deputada Inês Tazarreal, do PAN. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente Executivo do CTT e os demais representantes da empresa, agradecendo os esclarecimentos que tiveram a bondade de nos prestar, bem como as senhoras e os senhores deputados. Eu gostava desde já, em nome do PAN, de agradecer não só a presença nesta audição e em particular pela importância daquilo que já aqui foi falado, que é a igualdade no acesso no direito ao voto, que infelizmente não temos visto ser plenamente garantido e exercido, para mais quando nós sabemos que no caso das últimas eleições, a questão do voto postal causou tantos problemas que levaram inclusivamente à nulidade da primeira eleição e com isso até a uma menor participação depois, quando da repetição do ato eleitoral. Sabemos que este problema não foi causado evidentemente pelo CTT, mas por uma interpretação quanto ao envio ou não da fotocópia do cartão de cidadão e que esta porta abriu aqui de facto quase uma oportunidade para o debate sobre este tópico, mas ao mesmo tempo um precedente perigoso, em nosso entender, para aquilo que possa ser qualquer tipo de solução ou até mesmo não solução para a resolução deste problema. Houve vários problemas também com o voto postal no passado. O voto eletrónico também tem as suas inseguranças, nomeadamente a devolução aqui dos boletins dos serviços postais estrangeiros que não entenderam, por exemplo, o porte pago dos envelopes, como é o caso da Bélgica. Portanto, nós identificamos que há aqui vários problemas por resolver. É também sobre este tópico que gostaríamos
gostaríamos de saber a vossa opinião. O PAN tem uma proposta que, certamente por lapso aqui da Comissão, mas isso é uma questão que depois falaremos à parte e à margem da audição, não consta do leque de iniciativas que estão a ser objeto desta audição, mas que também pretende modernizar o voto postal dos eleitores residentes no estrangeiro e adequá-lo assim às especificidades de cada país, mas por via da descentralização do respectivo envio. Ou seja, aquilo que nós estamos a propor é que passe a ser feito não pelo Governo, mas pelas secções ou postos consulares e a garantia que este envio seja precedido de uma negociação e articulação com os serviços postais locais, da previsão de que o envio possa ser feito por meio similar ao dos serviços postais que não ofereçam o serviço de correio registado, nos termos existentes em Portugal, e gostaríamos também de ouvir a vossa opinião em relação a esta nossa proposta. E pergunto também se acham que o envio do voto seria mais eficaz e seguro se fosse feito ou não, então, pelas secções consulares, ao invés de serem feito pelo Governo, e qual o caminho que, no vosso entender, deve ser feito para fazer face às situações em que os serviços postais devolvem os boletins porque não conhecem o porte pago ou porque o envio não é feito por correio registado, porque os países não oferecem esta opção. Se acham que a negociação e articulação com os serviços postais locais poderia ser mais vantajosa, se é uma questão de facto política e de protocolo político, ou seja, qual é que é a vossa percepção, e da experiência, se existe também algum país que faça isso relativamente aos estrangeiros residentes em Portugal. E termino agradecendo mais uma vez também pelos esclarecimentos que já foram prestados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Só referir-lhe que no documento da ordem do dia, e não só, consta o projeto de lei 826/15 do PAN, que reforça o direito ao voto antecipado e a mobilidade no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu. Como? Peço desculpa, Sr. Presidente, na convocatória que tinha inicialmente não constava, deve ter sido, entretanto, atualizado. Tinha uma formação diferente. Foi isso, com certeza. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor João Bento, para responder, se quiser que as pessoas que o acompanham respondam, esteja à vontade. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas quer comentários, quer perguntas muito interessantes. Tentarei responder a todas e, porventura, pedirei ao Dr. Mário Sousa que também me complete ou até, porventura, corrija. Enfim, uma boa parte das dificuldades e riscos que alguns dos senhores deputados referiram são conhecidos e são da esfera do debate político e, portanto, compreenderão que não me pronuncie sobre eles, exceto no que respeita à interpelação direta sobre se há alguma coisa que nós pudéssemos fazer nesse sentido, mas, portanto, os temas de privacidade, que foram referidos, por exemplo, pelo deputado Pedro Soares, enfim, são, obviamente, questões que nos ultrapassam. Que riscos nos envios e, em particular, quanto à passagem por outros operadores postais e, ao mesmo tempo, uma pergunta que também surge, tentarei, enfim, ser mais, se calhar, segui-las por ordem, mas que é se a entrega é feita ao próprio ou se é feita a quem possa estar presente. Portanto, existe um produto, digamos assim, no serviço de correio em Portugal, chamado entrega ao próprio. É, aliás, um produto que foi, enfim, de grande valor e foi incorporado numa solução que, a pedido do Governo durante a pandemia, se desenhou, enfim, quase a correr para resolver um problema do enorme atraso. Enfim, chegaram a estar acumulados 700 mil cartões de cidadão, porque, como sabem, o IRN deixou de funcionar, ou passou a funcionar de forma muito digamos, precária, e, portanto, nós justamente acumulámos um serviço de entrega ao próprio a um serviço de registro, o que faz com que, e isso, aliás, depois o Governo veio a instituir essa possibilidade como possibilidade normal e não apenas em situação de emergência, em que é garantido que, se o próprio não estiver no domicílio, então recebe um aviso e ele terá que o levantar numa loja de correio. Ora, não é possível, para deixar claro, neste modelo, uma composição de produtos que garanta entrega ao próprio num destino que é fora de Portugal. Agora, o que posso dizer a esse propósito é que, apesar de tudo, aquilo que parece assegurar, de acordo com a nossa experiência, maior sucesso, e é, aliás, um comentário que se aplica, uma resposta que se aplica a várias das questões que foram colocadas pelos deputados, é ter tempo. E, portanto, obviamente, quanto mais prazo,
mais tempo há para fazer algo que é muito importante, que é o contacto, caso a caso, com os operadores das comunidades de eleitores não residentes, na medida em que se alguns, não só porque conhecem e estão habituados a este tipo de operação, mas também porque estão, enfim, presentes operações mais sofisticadas e de maior qualidade, há outros em que isso não é o caso. O exemplo que referi há pouco da África do Sul é justamente um desses casos, em que nós temos que ter, garantidamente, numa próxima eleição, a garantia de que não há problemas de interpretação, dificuldades de interpretação, como aquelas também que foram referidas pela deputada Inês Sousa Real. Portanto, os riscos são conhecidos, não há nenhuma, do nosso ponto de vista, e aqui serei categórico, não há nenhuma diferença naquilo que se faz hoje, nem nenhuma alteração de risco para a eleição legislativa, se isto algum dia vier a ser alargado para outro tipo de eleições, o procedimento será o mesmo, o que se envia será certamente a mesma coisa e, portanto, repito, aquilo que nos parece muito importante, e nós temos o privilégio de ter as eleições marcadas sempre com muita antecedência, é que possa ser conhecida e preparada atempadamente a campanha. Portanto, no fundo, quanto à pergunta do Sr. Deputado, Miguel Iglesias, qual é a nossa perspectiva face aos prazos? Enfim, quanto mais prazos melhor, como em quase tudo na vida, mas os prazos que temos são prazos que nos parecem adequados. A experiência que temos também nos permite, no fundo, fazer, enfim, atribuir mais cuidado e mais energia aos operadores postais em que, por uma razão ou por outra, houve maiores dificuldades no passado. No que diz respeito à questão do tracking, que o Sr. Deputado Carneiro coloca na sua primeira pergunta, nós temos tracking, neste caso, todos os eventos relevantes, isto depois pode variar moderadamente de operador para operador, mas todos os eventos relevantes são registados. E, portanto, quer na chegada, quer na saída do pacote, quer na chegada, na transmissão ao novo operador, é um registro. Em alguns países, é o caso de Portugal, quer na saída do centro de tratamento de correio para o centro de distribuição a um outro evento, quer, obviamente, o mais importante dos eventos, que é o evento da entrega, tudo isso é traced, se me permitem o anglicismo, e, portanto, o acompanhamento é completo. Se não houver um evento de chegada, nós, em boa verdade, devemos estar preocupados, porque isso significa que, tudo tendo corrido normalmente, esse objeto ainda não foi entregue. Portanto, para ser mais claro, existe tracing desde a saída até à chegada, com todos os eventos que são relevantes pelo caminho. Se nós ponderaríamos que a devolução fosse feita às secções consulares, eu diria que, do ponto de vista técnico, não vimos nenhum problema. É, naturalmente, uma operação de maior complexidade. Porquê? Porque, enfim, como também foi referido, naturalmente, os envelopes RSF teriam que ser diferentes, teriam que ter um destino diferente, local, para cada país. A operação de repatriamento desses pacotes seria ela bastante mais simples. Portanto, a maior complexidade tem que ver com a necessidade, enfim, também não parece uma complexidade inultrapassável, de garantir que na operação de printing and finishing seriam impressos subscritos diferentes para cada secção consular. Era importante garantir que a secção consular tinha também condições logísticas para a sua recepção, para o seu, digamos, empacotamento e envio. Portanto, em síntese, a resposta seria, parece possível, é certamente possível, menos fácil, e com isto reduzia-me digamos, para a minha preferência e para um comentário inicial sobre o prazo. Se o fizermos, eu recomendaria que fosse usado mais tempo. No que diz respeito aos temas da influência perversa, familiar ou de amigos, a que o Sr. Deputado Pedro Soares se referiu, naturalmente, não me levará a mal que não pronuncie, enfim, é evidente aquilo que diz, e não há nada na nossa intervenção neste processo que possa colmatar isso. Haveria uma pequena possível mitigação desse inconveniente se pudéssemos garantir que a entrega é feita ao próprio, tal como expliquei que em Portugal é possível, mas, enfim, o problema é, aliás, absolutamente idêntico àquele que se coloca com qualquer forma de voto remoto, sem presença do próprio, e, portanto, não há muito a propósito da mitigação desse risco que possa ser trazido por nós. No que diz respeito à descentralização do envio por entidades consulares,
segundo entendi ser a sugestão da deputada Sousa Real e do PAN, creio que há mais riscos, enfim, e serei aqui menos prudente na emissão de juízos de valor. Porquê? Porque o risco mais evidente que me parece existir é alguma dificuldade, digamos, de negociação de uma operação postal, que em alguns países tem alguma envergadura, entre um cliente que não é um cliente de correio muito experimentado, como é uma secção consular, e o respectivo operador postal do país, para uma operação que é uma operação de grande sensibilidade. Portanto, não há, conceptualmente, teoricamente, nada, a nosso ver, que obste. Eu creio que haveria mais a perder do que a ganhar do ponto de vista da segurança e da qualidade da operação, se essa opção vier a ser, digamos, a preferida pela solução que vier a ser encontrada. É evidente que o envio por correio registado ficaria mais fácil, porque no fundo estaria em causa, como presumo que antecipou, uma negociação direta e a compra do envio de correio registado dos eleitores até à secção consular. É uma operação que me parece de grande complexidade logística e que enfim, porventura, com os riscos que traz, o ganho que teríamos por ter uma resposta em correio registado parece-me manifestamente inferior aos riscos de uma complexidade muitíssimo maior. E há aquilo que penso ter sido a última pergunta. Sim, os CTTs gerem este processo de forma complementar para operadores postais de outros países, a propósito dos votos que são expressos em Portugal, por via postal, para eleitores dos mais diversos países. Em alguns casos, hoje em dia, enfim, a comunidade francesa, por exemplo, que é uma comunidade, enfim, não só numerosa, mas sofisticada, e em que, portanto, tem, digamos, muita vontade de votar. Isso tem já alguma envergadura, mas isso acontece com diversos operadores postais. Eu penso não ter esquecido de nenhuma pergunta, mas estamos, obviamente, à vossa disposição. Não sei se o Mário precisa acrescentar aqui alguma coisa. Era isso que eu ia dizer. E quanto a B2B? Sim, também me parece que sim, que está tudo. Faz favor. Sr. Mário Sousa, faz favor. Só reforçar que efetivamente há um cuidado extremo por parte do CTT na preparação deste ato eleitoral. Nós, antes de o iniciar, falamos individualmente com todos os operadores para os quais vamos fazer os envios, para ter a certeza que eles dão prioridade no tratamento dos mesmos e que têm noção da criticidade do processo. Portanto, há aqui um cuidado adicional no sentido de alertar todas estas entidades, até da própria imagem da carta, para que eles possam avisar, no fundo, os carteiros e estarem todos atentos a este processo. Inclusive, recolhemos feedback com alguma periodicidade dos mesmos e sempre que há algum problema, atraso, obviamente, também conseguimos logo de imediato detectar e falar com eles. Muito obrigado, Sr. E muito obrigado, Sr. Professor. Eu pergunto a alguns dos senhores deputados que querem algum esclarecimento relativamente às respostas. Não querendo, eu quero agradecer muito ao Sr. Professor João Bento, ao Sr. Dr. João Cabos Santana, ao Sr. Dr. Mário Sousa, a presença e os esclarecimentos que deram e a colaboração que deram ao Parlamento e à elaboração destes diplomas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixaremos de enviar, então, como foi pedida a apresentação. Muito bem, ainda hoje. Muito obrigado. E nós, às 16 horas, continuaremos com a terceira audição.